Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo. Está no ar mais um Pod Triângulo, podcast que dá voz ao Parlamento Jovem do Polo Triângulo, essa região linda aí de Minas Gerais. Hoje a gente vai estar com um representante de Uberaba, cidade aí muito tradicional, famosíssima aqui no Triângulo, um dos polos aqui da cidade, dentro da questão de agro, do Zebu, que é muito conhecido. E eu vou estar falando aqui com o Júlio Souza, que é coordenador do Parlamento Jovem da cidade do Uberaba. Antes disso, eu vou estar me apresentando. Eu sou o Marcos, eu sou um homem que estou sentado com a camiseta preta, com o símbolo do Polo Triângulo, que é um triângulo dentro da bandeira, dentro do mapa do Triângulo Mineiro, onde representa as cidades do Polo Triângulo. Tenho barba, estou com óculos com armação marrom e um fone de ouvido aqui. E agora eu vou passar para o Júlio, para ele se apresentar para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele também. Oi, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouquinho dessa minha experiência com o PJ. Eu sou o Júlio Souza, tenho 27 anos, sou aqui de Uberaba, Minas Gerais. Eu sou um homem, cabelo castanho escuro, estou usando camisa polo azul, um fone branco, de barba, e estou muito empolgado para compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência aqui no PJ. É isso aí, vamos então conversar sobre isso. Júlio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem você é hoje, qual a sua função, tanto no PJ como na sua função mesmo no geral. Marcos, hoje eu sou assessor parlamentar, né, da Rochelle, a vereadora eleita aqui em Uberaba. Ela está no segundo mandato e também coordenador do Parlamento Jovem aqui na cidade, né? E assim, a minha história da Rochelle com o PJ, ela é muito curiosa, assim, né? Porque eu conheci a Rochelle em 2014, no Parlamento Jovem. Ela era coordenadora, ela também era assessora de um vereador, o Franco, na época, e coordenadora do Parlamento Jovem. E eu era aluno, né? Eu estava no segundo ano do ensino médio, em 2014. E aí eu entrei para o PJ com os amigos, e assim, é uma coisa que eu falo que é muito engraçada, né? Eu entrei no PJ, muita gente hoje em dia, muitos alunos falam assim, eu entrei porque eu gosto muito de política, porque eu sempre quis ser vereador, alguns falam isso aqui, né? Eu não, eu entrei porque meus amigos estavam indo, aí eu fui também. Aquela coisa, né? Foi providencial, o destino trouxe para você ali. Isso, aham. E aí, só que assim, quando eu entrei, eu gostei muito do que eu vi, assim, dos debates, das discussões, de conhecer realidades diferentes também, né? Porque é uma coisa que eu acho muito importante do Parlamento Jovem. Às vezes os alunos têm a oportunidade de sair daquela bolha da escola, né? São escolas particulares, escolas públicas, então tem uma diversidade maior do que na sala de aula ou na própria escola, por exemplo. Sim. A E diversidade é muito importante. isso é muito bom para os alunos, assim, eles aprendem muito, a gente faz novos amigos, né? Então, assim, em 2014 eu entrei nesse ritmo, assim, mas gostei muito, tive a oportunidade de participar de todas as etapas, né, do Parlamento Jovem, inclusive na estadual, que foi em Belo Horizonte. Então, assim, foi uma experiência enorme para mim. E aí, em 2015, eu participei um pouco, assim, bem menos, né? Porque eu estava no terceiro ano do ensino médio também, participei como monitor do PJ. E aí, e aí foi isso, né? Terminei a escola, fui fazer faculdade na Unesp, em Bauru. Sou formado em jornalismo, né? E aí eu fiz a faculdade e me formei em 2019, na verdade, final de 2019. Em 2020 voltei para Uberaba. Em 2000, e aí teve as eleições, né? E a Rochelle foi eleita no final de 2020 para o primeiro mandato dela. Aí ela assumiu em 2021 e abriu um processo seletivo para contratar um jornalista recém-formado e uma pessoa PCD. Eram duas vagas, né? E aí eu participei do processo seletivo, passei e comecei a trabalhar com a Rochelle em 2021, em março. E aí, assim, sempre foi uma defesa da Rochelle nas duas campanhas que ela fez, como proposta mesmo de campanha, no primeiro mandato, reativar o Parlamento Jovem, que aqui em Uberaba
estava parada há 4 anos, e Nossa. na reeleição foi de manter o Parlamento Jovem, né? Então, assim, no primeiro mandato, nos 2 primeiros anos, a gente teve um pouco de dificuldade aqui de convencer os vereadores que o projeto era importante, então acabou que nós não conseguimos. Mas em 2023, o Parlamento Jovem foi reativado aqui em Uberaba. E aí a Rochelle voltou a ser coordenadora e eu passei de aluno em 2014 para Ser coordenador aqui, coordenador. né? É uma aventura, né, que você fez ali. Estava no seu destino, a coordenação do Tá, parlamento. pois é, não, assim, eu fiquei muito feliz, assim, porque é uma oportunidade que os alunos muitas vezes não têm na escola, né, Uhum. de falar mesmo sobre política, assim, e nós, né, Marcos, que trabalhamos hoje, assim, dentro da política, em contato com políticos, a gente vê a importância de formar pessoas, né, que saibam onde elas estão, que entendam que é, a participação delas é muito importante na nossa democracia, né? Na construção de propostas, para Sim. sugerir. É uma coisa que a Rochelle até fala, assim, inclusive ela falou para convencer os vereadores na época, né? Eu Uhum. não estou aqui para formar gente para trabalhar comigo. Eu estou aqui para formar cidadãos críticos, assim, Sim. que vão fazer parte dessa construção, assim, né? Ela inclusive brinca que fala assim, ó, tanto jovem aí, e eu formei um monte que foi candidato em outros partidos. Assim. E tudo bem, isso, porque Sim. assim, o objetivo do PJ não é criar amarras, né? Muito pelo contrário, é dar liberdade para os jovens que Liberdade. têm esse pensamento Nessa crítico. formação de pensamento crítico, uma coisa que muita gente não entende, né? Que o PJ é para isso, para essa formação. E é muito confundido, às vezes, né, na sociedade, o papel do PJ. E a gente sabe, nós, como coordenadores, sabemos que a ideia é deixar eles livres de amarras e escolher seus caminhos dentro da política. Né? A gente... E é até uma coisa engraçada, assim, recentemente nós fomos em uma escola aqui. E, assim, nós estamos num momento muito delicado da política como um todo, né? Uhum. Assim, é um movimento internacional, né? Não é só do Brasil. E aí o vice-diretor perguntou pra gente, falou assim, olha, mas não tem problema com ideologia? Eu falei sim, muito pelo contrário, a gente corre disso. Inclusive, é a primeira coisa que nós falamos aqui em Uberaba. O Parlamento Uhum. Jovem não está aqui para discutir ideologia, nós estamos aqui para construir projetos de acordo com o tema desse ano. Então, por exemplo, Sim. esse ano a gente vai falar de inclusão de pessoa com deficiência e neurodivergência. Nós não temos, primeiro, nós não temos tempo para discutir isso de ideologia. Nós temos assim Uhum. um universo esse tema, né? Assim, é muito grande. Às vezes Sim, a gente não vai ter tempo nem de esgotar esse tema como um todo. Então, assim, exatamente. quem dirá entrar em outras coisas que nem estão na nossa alçada, né? Nem é objetivo. E é justamente para mostrar que política não é ideologia, é uma questão democrática, que são políticas públicas para a população, né? São políticas que vão trabalhar as necessidades da população e não ideologia, que hoje em dia é muito confundido mesmo. Aqui a gente também tem essa conversa com o pessoal, sabe? É, Sem ideologia nenhuma, é é, e, e, suprapartidário. e todo palestrante, a gente faz questão de reforçar isso também. Primeiramente, assim, ó, não vamos entrar nessa discussão caso o aluno entre, porque acontece também, né, do Uhum. aluno querer essa discussão. A gente deixa isso bem evidente para ele, fala, ó, nós não estamos aqui para isso. E os alunos entendem, assim, porque também é uma outra questão, né? É, Uhum. a juventude, ela quer participar, ela quer ter essa voz, né? Então, assim, Sim. uma coisa que eu gosto e admiro muito no Parlamento Jovem é isso, assim, porque eu falo, né, que assim, falar que apoia a juventude, todo mundo fala, porque assim, ninguém vai falar que é contra o jovem, né? Todo mundo apoia, mas pegar na mão do jovem e mostrar os caminhos, falar assim, ó, é isso, isso e isso, vem participar comigo, Sim. aí são poucos, São né? Porque, poucos. então, assim, porque a gente não precisa só desse apoio da boca para fora, né? A gente precisa de projetos como o Parlamento Jovem, e de Sim. vereadores, de deputados que apoiem de fato, né? Ofereçam Sim. espaço, apoiem o projeto, destinem recursos, né? Muitas vezes. Sim, exatamente. Porque é uma outra coisa também que a gente até fala muito aqui, esse projeto é muito barato para uma Câmara Municipal, né? Porque assim, o Uhum. espaço já tem, as pessoas ali têm, então assim, perto de tantas ações, essa é uma ação muito barata e que vai render muitos
excelentes frutos para a sociedade como um todo, né? Sim, exatamente. As pessoas não enxergam o fruto, né? Também tem um pouquinho da vaidade, né? As pessoas são vaidosas assim, vai tomar meu lugar, gente. Tem É, espaço para todo mundo. Porque tem espaço para tudo. às vezes não vai sair um político, mas vai sair uma pessoa que vai ser um secretário de governo, né? Vai ser um secretário de alguma coisa, ou vai abrir uma instituição, uma ONG para trabalhar alguma coisa relevante para política pública. Então é um leque enorme que tem dentro ali. É, E você está pode contribuindo para sair a um sociedade. assessor, que nem eu, né? Pode ser um Porque assessor, igual, por exatamente. exemplo, eu falo isso aqui também, assim, eu nunca tive a menor vontade de ser candidato, né, em nenhuma esfera, nunca tive, mas eu gosto muito de política, assim, aprendi a gostar muito no Parlamento Jovem, mas eu gosto dos bastidores, que eu acho que é bem mais interessante, né, Ser como eu e também. eu falo, então, e eu falo que o Parlamento Jovem, ele, assim, sem sombra de dúvidas, foi o que me deu essa base, assim, porque é até uma coisa que eu aprendi no meu ano e carrego até hoje e levo para os alunos também, que a gente sempre faz uma oficina aqui explicando o papel do vereador, o papel do legislativo. E aí, quando você descobre o papel do legislativo, você fica assim, embasbacado. Assim, não é possível. O que que eu faço? O projeto do vereador não pode envolver gerar obrigação nem despesa. Então eu faço o quê? Eu quero construir uma escola. Não pode. Não Ah, pode. quero obrigar a dar palestras nas escolas, que não vai ter dinheiro, vai usar o professor, mas gera obrigação. Então, assim, eu até brinco com os meninos, né? Falo assim, gente, vocês são criativos, eu tenho certeza disso. Vão sair Sim, boas propostas. E bom sempre sair. sai, E né? sempre sai propostas incríveis ali deles. Pois é, então assim, então é muito importante para os alunos, e aí volto naquilo que eu falei, né? Independente se serão políticos ou não, até como cidadãos, né? Para eles saberem quem eles devem cobrar. Porque a gente sabe, assim, eu hoje trabalhando no gabinete de uma vereadora, as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento, assim, né? E aí pode gerar uma outra discussão mais profunda ainda, né? Porque a gente não sabe se isso é um projeto político, né? Que pode acontecer, né? De Uhum. pessoas que são beneficiadas por isso, por essa falta de entendimento, ou se é um problema educacional mesmo, assim, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam isso como sociedade. Assim, quem eu Sim, vou cobrar? Né? Eu vou cobrar o vereador, o prefeito, o deputado? sim. Então, assim, é muito enraizado isso nessa discussão, né? É uma mudança cultural que a gente está promovendo, né? Eu vejo o Uhum. Parlamento Jovem como uma mudança cultural que a gente está promovendo, que deveria ser mais ampliada, de certa forma, né? A gente tem Com que. Eu certeza. queria alcançar todo mundo, mas por enquanto a gente alcança esses jovens que estão à frente, porque eu falo que o aluno do Parlamento Jovem é diferenciado também, né? Não é, parece É que verdade. parece que não é eles que escolhem o parlamento, parece que o parlamento jovem que escolhe eles, né? Por causa É, da maturidade que eles ganham, sabe, as questões. Voltando um pouquinho no tempo, ainda falando um pouquinho sobre essa questão sua aí de ser aluno. Você lembra qual que foi o tema que você debateu na época? Vocês eu, trabalharam na época? eu não lembro exatamente o nome, mas é de políticas públicas para os idosos. Ah, que bacana. E como é que foram as Era, discussões lá? O que, que você foi, achou? foi complexo, assim, porque eu vejo os nossos temas hoje, assim, eu vejo que eles têm mais relação com a realidade do jovem, né? Então, por Sim. exemplo, no meu ano, nossa, assim, a dificuldade inicial, assim, nossa, o que que eu vou pensar para os idosos, assim, né? O que que eu vou construir de política pública? Porque não era muito, assim, a minha realidade, né? Não tinha tanto Aham. contato com pessoas mais idosas, mas isso foi muito bom também, assim, aí é isso que eu falei também, assim, no início, né? O PJ, ele dá essa oportunidade da gente expandir horizontes e furar bolhas, né? Porque, assim, Uhum. eu não tive contato, mas até então, mas eu tive uma série de oficinas com especialistas, com profissionais, explicando tudo. Então, assim, ampliou o nosso debate. E aí a gente chega, é muito engraçado, assim, né? Perceber essa evolução, porque aí a gente chega na plenária estadual defendendo como se fosse especialista, assim, né? Então, é muito bom. Exatamente. Eu construí uma proposta ali no final, assim, então é um debate muito bom, assim, muito enriquecedor. Muita Sim. coisa a gente leva
assim, como bagagem mesmo para a Para a vida, assim. vida. Imagino que foi um tema desconexo, mas hoje você consegue enxergar esse problema de política pública muito mais fácil, né, do que antes. Uhum. Ah, e aí, Marcos, só assim, aí puxando para a realidade de hoje, né? Você falou antes sobre os alunos, né? O PJ escolher eles, e isso é muito real, assim, e é muito legal, assim, hoje, como coordenador, ver a evolução da galera que entra, assim. Nossa, eu tenho um aluno específico, o Eric, foi o primeiro ano do Parlamento Jovem. Ele foi com a gente para a etapa estadual. É impressionante a evolução dele, assim. Nas primeiras oficinas, ele super tímido, ele custava abrir a boca, custava ligar o microfone para falar. Na última etapa que ele foi para estadual, que é isso, super desenrolado, fazendo várias amizades. Então, Dando assim, eu até palestra. pois é. Não, assim, maravilhoso. Eu até voltei aqui e falei assim, Rochelle, você não vai acreditar. Porque, assim, é outro Eric, assim, muito mais engajado. E não só ele, assim, vários alunos daquela época, né? A Hum, gente tem vários exemplos, a Ana Luiz, o Rafael Lopes, então tem muitos alunos, e de todos os anos, assim, é uma marca, assim, é muito bom ver isso no PJ, saber que, assim, sim, pelo menos um pouquinho ali a gente deixou uma marca ali, né? Construir um legado, sabe que tem ali. sim. Pode ser um grupo pequeno, de 10, 20 alunos, mas esses 10, 20 alunos foram formados com qualidade, né? Sim, a qualidade que importa, né? A gente acha assim, tá, vamos formar 200, 500, não, mas se você formou 10 ali com qualidade, que todos ali sabem debater política, sabe que política já é um serviço, sim, para mim tá ótimo. Não, já valeu a pena o ano inteiro, Valeu a né? pena o ano Assim, inteiro. Para quem é é, coordenador sabe que valeu a pena, que aqueles ali realmente estão representando tudo aquilo que a gente passou durante o ano com eles. é Isso é muito verdade. importante. Voltando agora para o tema desse ano, né, que é a inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergência. O que você tem como perspectiva para trabalhar com os alunos esse ano? O que você achou do tema? Que foi um tema que a gente estava junto lá na estadual, a gente se surpreendeu, né, com a escolha desse tema. O Aham. que você tem a falar sobre isso? Marcos, assim, eu lembro até hoje, né? A gente estava lá na estadual, assim, a minha primeira reação foi ficar em choque quando eu vi o tema aprovado, né? Porque, assim, realmente a gente não esperava, né? A gente achou que seria Aham. outro. Mas depois, assim, né, lendo um pouco mais, olhando com calma, é um assunto muito atual, né? Assim, ele é imprescindível mesmo na nossa sociedade hoje. E aí eu até conversei com o pessoal aqui em Uberaba, porque, por exemplo, ano passado a gente teve uma experiência com o PJ sobre inclusão, mas que nós não estávamos preparados. Porque, por exemplo, chegou um aluno aqui que ele precisava de intérprete de Libras para as oficinas. Uhum. E a Câmara tem intérprete de Libras, mas só para sessões plenárias. E é recente, inclusive, isso. E Uhum. aí, porque assim, parece que elas têm um contrato bem fechado para as 8 sessões plenárias e só. Uhum. E e aí a gente não conseguiu. Mas acabou que ele teve que sair do Parlamento Jovem, porque a escola também era em período integral, ele não conseguia participar. Mas assim, ficou como lição pra gente, assim, sabe? Uhum. E aí, lição e alerta, né? Porque, por exemplo, o tema de 2026 é inclusão. Então, assim, a nossa prioridade número zero tem que ser viver a inclusão na prática. A gente não Uhum. pode só falar dela, né? A gente tem Uhum. que viver ela. Então, por exemplo, vai ter um intérprete de Libras? Nós temos condições de receber, por exemplo, um cadeirante no plenário da Câmara? Temos, né? Mas, assim, são coisas que muitas vezes a gente não pensa e tem Não que pensa. pensar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, começa do básico, né? Então, assim, eu até estava falando aqui, o PJ com esse tema, ele começou antes de começar. Porque, assim, antes de pensar nas escolas, a gente tem que pensar na nossa estrutura, né? Estrutura de Sim. câmara, estrutura de pessoas que vão dar as oficinas também, né? A Juliette falou uma coisa que vocês ouviram na palestra de BH, que eu fiquei com isso na minha cabeça, porque eu achei muito legal também, assim, né? Que uma pessoa foi dar a palestra e falou assim:
falou sobre o tema sobre o termo inclusão, né? Assim, eu já estou aqui, né? E de Uhum, fato, né? Assim, essas pessoas estão na sociedade, não? exatamente. Não é uma questão assim, ai, eu preciso me adaptar. Não, é a pessoa que está do meu lado, né? É a sociedade que tem que se adaptar, não a Uhum. pessoa se É, adaptar, não é verdade? Porque aham. ela está ali na sociedade, a sociedade que tem que se moldar para ela, não ela se moldar à sociedade. Eu acho que a gente tem uma cultura muito errada nesse sentido, né? De não Uhum. pensar nos outros, não pensar em, nas pessoas ali dentro ali do que está planejado. A gente vive uma estrutura totalmente fora Uhum. dessas pessoas. E até pensar assim numa questão que aí esse eu acho que assim é o ponto principal que a gente vai tratar aqui é a questão de quebrar alguns paradigmas, né? Assim, é, coisa do dia a dia, assim, termos, expressões, falas nossa, né? Do dia a dia Uhum. mesmo, assim, que muitas vezes exclui. Né? A gente naturaliza tanto e exclui. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar. A gente até conversou disso uma vez, né? De falar sobre vocabulário, né? Uhum. Nas oficinas. Sim, é porque a gente tem que é, também falar sobre esse vocabulário. A gente está muito despreparado, né? Se você for pensar. Eu me senti super despreparado quando eu peguei esse tema. Eu também. E Uhum. a gente tem que incluir, né, no vocabulário várias questões. A gente tem muita fala capacitista no nosso vocabulário, a gente precisa se atualizar, né? E o que eu acho interessante, que eu tenho achado interessante, é que eles são super abertos para isso. A juventude hoje está muito aberta para essas mudanças, coisa que o pessoal de geração, da minha geração aí não está preparado para isso. Então, eu Não, acho. Marcos, e isso é muito legal você falar isso, porque assim, foi uma coisa que eu falei aqui no gabinete ano passado sobre isso, que assim, é impressionante como a gente às vezes, assim, as pessoas mais velhas também, né, têm uma visão um pouco distorcida dos jovens, né, que eles são super abertos a aprender. E Uhum, às vezes a gente acha o contrário, né, falar, ai, não vai querer isso porque o jovem não quer saber de nada. Não, muito pelo contrário, essa galera tá super interessada e a gente precisa super. aproveitar isso, né? Aham, Assim, é claro, né, que não é todo mundo, óbvio, e uhum, assim como todas as faixas etárias, né? sim, Mas a juventude, no geral, é muito aberta para totalmente. novidade, novas informações. E a gente tem que aproveitar isso, porque é até uma coisa que eu vi uma fala do Obama uma vez que ficou muito na minha cabeça, assim, né? Que é, não existem espaços vazios, né? Principalmente na política. E assim, então, assim, se a gente não ocupa esse espaço do aprendizado, alguém vai ocupar. Só que quem é esse outro alguém? É uma rede social? É um movimento Red Pill, igual a gente vê hoje nas redes? Então, Uhum. assim, será que não seria melhor se o parlamento jovem ocupasse esse momento de aprendizado do jovem? Então, assim, com um debate enriquecedor, né? Então, e isso sempre me surpreende nas nossas turmas, assim, que eles estão dispostos a aprender o tema. Sim, Não conheço, mas vou ouvir um palestrante. E aí sai no final com propostas muito boas, assim, umas coisas que eu falo assim, gente, é mesmo, né? Por que a gente não pensou nisso? exatamente. Coisa que a gente não consegue enxergar, eles começam a enxergar, né? Teve um aluno que É, falou para mim assim: Nossa, eu tô vendo coisa aqui que eu nunca imaginei saber. Eu falei assim: essa é a função do Parlamento Jovem. Seja é, bem-vindo, porque aqui é o lugar que você vai abrir sua mente e a gente vai abrir a mente com vocês também. É uma troca ali de abertura ali de pensamentos, de ideias, né? Porque ao mesmo tempo que às vezes é um assunto novo para o jovem, ele vai ter uma visão muito diferenciada, às vezes, por realmente ser uma coisa que ele vai estar ali com um olhar mais fresco, né, sobre aquilo. aham. Não, e é muito bom, assim, porque, por exemplo, ano passado o tema era educação, né? Melhorias no ensino. Ano retrasado, né? E Isso. é verdade, ano retrasado. Nossa, Aham. passa voando, né? A gente também estava no ano passado esses dias ainda. É verdade. Então, e aí, assim, era a realidade deles, né? Eu lembro, Aham. assim, dos alunos falarem, não, porque na minha escola isso aqui não funcionaria. E aí, e é muito bom, assim, essa troca, né? Até para os coordenadores também, é o que você falou, a gente aprende demais com essa galera, assim, com essa turma, né, que chega.
E, e é uma outra coisa também curiosa, assim, que eu sempre falo para eles aqui, é assim, gente, expanda a sua mente. Uhum. Não pense nas propostas como propostas de Uberaba, porque aqui a gente é otimista, né? A gente Sim. fala que as nossas propostas vão para Belo Horizonte. Então, assim, Aham. vamos trabalhar, pensar que todas podem ir para Belo Horizonte. Então, assim, lá Sim. a gente vai estar falando de Nova Ponte, de Uberaba, de Uberlândia, de Belo Horizonte, mas também de Sim. Unai. Então, assim, Sim. vamos pensar nessa Contexto da realidade nossa ampliada. cultura, né? Eu falo assim, é a nossa cultura que a gente está mudando. Então a gente está pensando no contexto geral ali. Porque assim, também não adianta a gente ter uma proposta muito boa, muito rebuscada, mas que não se aplique em algumas cidades. Então, Sim. essa questão é um exercício que eu peço que eles façam diariamente, assim, expanda a sua mente, pense para além de Uberaba, né? Porque são realidades muito diferentes. Então, Uhum. é bom a gente. Porque, por exemplo, aqui, né? Até esse exemplo da inclusão. Aqui na Câmara de Uberaba nós temos as intérpretes, mas eu sei que muitas câmaras não têm. Aqui, Muitas por exemplo, câmaras, não temos. pois é, então É, assim, não dá para a gente, por exemplo, criar uma proposta trabalhando com essas intérpretes da Câmara se nem todas têm, nem né? todas têm isso. Então, Aí você tem que pensar em como aquilo pode ser algo mais comum, né? é, é. Primeiro viabilizar isso, para depois trabalhar outra proposta para isso acontecer. É uma coisa que eu falo para eles, falo assim, ó, então se a gente não tem igual, então a gente pode pensar numa proposta para isso, para viabilizar Uhum. para as outras, né? Para que seja meio que Sim. um padrão, assim. Sim, pra trabalhar a equidade, né? Para todos terem É, essa equidade. Vamos falar um pouquinho sobre experiências assim com pessoas neurodivergentes ou com deficiência. Você tem algum relato que você gostaria de compartilhar? No caso que o tema desse ano abriu sua mente para aquilo. A gente falou de algumas, você tem mais alguma outra? assim, eu tenho principalmente que ficou muito comigo essa experiência, né, com o Vinícius, que foi um aluno no ano passado, assim, que eu vi que, de fato, a gente não está preparado, né, assim, Uhum, não está mesmo preparado. Essa questão que você falou de não conhecer o tema, né, eu sim. fiquei muito. é, eu fiquei surpreso, assim, e até uma coisa que a gente já tinha conversado também em outras reuniões, né? Aham, A questão da diferença entre as pessoas com deficiência e as pessoas com neurodivergência, que assim, poderia ser um tema para cada ano, assim, para 2 anos, sim. né? Então, Porque é assim, é bem amplo, muito, né? muito É amplo, e muita assim, coisa para pessoa com deficiência e muita coisa com pessoa neurodivergente. Assim, dá muita coisa para ser trabalhado. não é, e aí assim, é, não, como, né, que são muitas especificidades, né, então assim, é uma dificuldade que a gente tem também, e a gente vê hoje, assim, citando um outro exemplo, né, nas realidades das escolas daqui de Uberaba, né, que a gente tem um problema hoje com a falta de professor de apoio, né, na rede municipal. Então, assim, é, essa aqui é uma dificuldade constante, assim, e aí é uma dificuldade até mais aprofundada, porque, por exemplo, não é que a secretaria não chame, é que tem uma necessidade muito grande e os professores não estão assumindo o cargo, sabe? Então, assim, Uhum, é uma questão também para a gente trabalhar aqui, e eu sei que não é um problema só de Uberaba, né? Mas, assim, é sim. uma questão que a gente tem que trabalhar muito ainda. É muito complicado, né? Porque a gente também está vivendo uma crise na educação É, terrível também. E a gente pensa em inclusão, mas a gente também tem esse outro problema dentro da que ninguém está querendo dar aula, né? Aí, é, sim, a gente tem vários problemas dentro desse mesmo problema que a gente vai tentar, né, abraçar ali. Tem alguma outra questão que você quer compartilhar, Júlio, com a gente? Uma coisa do PJ aí, você falou de vários alunos. Depois eu quero fazer um podcast com ex-alunos também, vou pedir de você alguns, né, que você indique para a gente. legal. Que é Aham. importante quem está ouvindo também, né, nessa visão de quem também é ex-aluno. Uhum. Você é um ex-aluno que virou coordenador, aí a gente vai pegar um ex-aluno aí que candidatou, um ex-aluno que Aham. evoluiu, a gente para ver essas outras perspectivas, né, que o PJ traz para a gente. Tem alguma outra coisa que você quer acrescentar nesse assunto? Marcos, assim, eu acho que só, eu não canso de falar isso, assim, né, da importância que o Parlamento Jovem teve, assim, para minha formação.
profissional, mas como pessoa também, né? Assim, Uhum, profissional porque eu acho que isso abriu muitas portas, né? Acho que uhum, eu pude colocar o Parlamento Jovem no meu currículo, porque quando eu estava na faculdade eu sempre quis trabalhar com política, né? Então, assim, foi uma oportunidade mesmo, assim, e iniciada ali no PJ, né? Então, no início eu falei brincando que eu fui por conta de amigos, mas eu permaneci porque eu gostei do que eu vi, assim, eu uhum. aprendi muito. Então, isso foi muito bom, assim. E para a formação como pessoa, porque essa questão de expandir os horizontes, da gente olhar para o lado, né? Assim, não é assim. Uma coisa que eu gosto do PJ é que assim, não é você olhar para Brasília, não é você olhar, não, você vai olhar para o lado, para a pessoa que está do seu lado, né? Para Sim. construir propostas ali mesmo, assim. Uhum. Isso é muito importante, porque a transformação que a gente quer na sociedade, ela começa com a gente, né? E depois com o nosso vizinho, e ela vai se expandindo, assim. Então, Exatamente. e isso é muito bom, assim, do PJ, assim. Eu sou suspeito mais para falar, porque eu defendo sempre que eu posso. Sua E vida está, né? Ela sai de todos os lados agora, PJ. tá, E assim, se eu tiver que dar assim, um conselho para os alunos assim, que participam do PJ ou que querem participar, participem mesmo e aproveitem, assim, aproveitem muito esses momentos, porque eu não tive nada muito parecido assim na escola, na faculdade também não, então assim, aproveitem mesmo, assim, porque é uma oportunidade. Uma coisa legal aqui que a gente sempre pergunta quantos alunos já conheciam a Câmara antes do Parlamento Jovem. A maioria não conhecia, nunca tinha nem pisado, assim, ver o prédio que é aqui no centro, né, na Praça Rui Barbosa, mas nunca tinha entrado, nem sabia que podia entrar. Então, e assim, é a casa do povo, né, é a casa de leis. Uhum. Então, isso é muito legal, essas experiências, assim, com os alunos, sair com eles para visitar também outros órgãos, né, do executivo. Então, isso é muito bom, assim, é muito enriquecedor para eles e para a gente também. Sim, sim, é muito bom mesmo. Você falou tudo aí, que é uma mudança interna muito grande que a gente sofre, né, dentro do parlamento jovem. Eu sempre trabalhei com juventude, mas quando eu fui trabalhar com o parlamento jovem, eu vi um fator de mudança mesmo de realidades, né? A gente muda as realidades dos jovens que trabalham, que mexem com a política, e de enxergar a política como um meio mesmo de uma democracia, de mudar a realidade tanto local quanto uma realidade ali, estadual, nacional, que a gente tem. E uma coisa que eu gosto também, o Marcos, do Parlamento Jovem, é que, assim, os alunos, eles são de fato ouvidos, né? Eu gosto muito, assim, do fato de que eles participam das plenárias nos espaços em que as discussões políticas acontecem, né? Então, assim, eles não participam numa salinha da Câmara, não. É no plenário da Câmara que a Sim, plenária municipal é onde a acontece. realidade vai mudar, onde que a realidade, né? Eles participam na Assembleia, no plenário da Assembleia. E assim, uma outra coisa que eu gosto muito, e eu sempre falo para os alunos aqui em Uberaba, gente, eu não quero ligar o microfone que está do meu lado. Quem vai conduzir essa plenária municipal são vocês. Ah, Júlio, eu estou em dúvida. Resolvam entre si. Sim. Aprender a resolver ali, né? E para Aprender. ter essa autonomia, assim, e é bonitinho demais ver que, assim, eles têm autonomia mais do que a gente imagina, né? Que Uhum. antes de toda a plenária municipal, eu fico, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eles vão dar conta? Marcos, aqui, chega no dia, nossa, esses meninos estão dando aula, eles estão me dando Sim. aula de como conduzir Ó, uma plenária. plenária. É, Então, aqui assim, também a não, gente é fica bonito assim. Aqui a demais. gente fala assim: não, gente, vocês dão conta de se virar, vai lá. Não, e é muito bom ver essa evolução. E assim, eu acho que hoje, até assim, né, ainda me considero um jovem, né? Tenho 27 anos. Aham. Ah, você é super É, jovem, cara. Juventude vai até o quê? Os eu, 29? eu acho que assim, o que falta para os jovens é isso, assim, não falta. Não falta vontade, falta oportunidade. Porque Uhum. se os jovens, se todas as escolas tivessem esse momento com eles, eles entendessem assim, tipo, nossa, eu posso mudar minha realidade. Eu Uhum. posso levantar do meu sofá e falar assim, não, eu não concordo com isso aqui, então eu vou tentar mudar da forma que eu posso.
Isso é muito importante. Quando eles entendem isso, no Parlamento Jovem, parece que sabe dos desenhos animados que aparece aquela lâmpada em cima quando Ah, tem uma ideia? Parece isso, assim, nos jovens, né? Você vê essa você lâmpada vê, acendendo neles. acende. E aí, e assim, não, é muito bonito ver isso, né? Que quando eles entendem que Uhum. a transformação da sociedade passa por eles. Sim. Não é assim, e aí até eu vejo muita gente falando, o jovem é o futuro. Não, o jovem é o agora, ele é o Uhum. presente, assim, né? O jovem vota, ele transforma a sociedade, né? Ele faz a diferença ali nesses espaços. Então, ter esse espaço para isso, eu acho que é importante demais, assim, porque vontade a gente vê que não falta, né? Todo ano tem turma do PJ, Uhum. todo ano tem aluno, então, assim, vontade não falta São os mesmo. melhores. É, Você quer deixar? Você já deu uma dica aí muito forte, um recado. Você quer finalizar com algum recado ali para quem está ouvindo? Seja coordenador, seja um jovem que está ouvindo. eu quero demais, assim. Para os coordenadores, eu acho que, assim, que para nós aproveitarmos esse momento, assim, né, com os alunos, porque é sempre muito enriquecedor, assim, cada turma que chega, né, a gente aprende demais com eles, assim, se atualiza também das coisas, né, e para os alunos, novamente, assim, participem mesmo desse projeto, assim, se dediquem, aprendam, porque muitas coisas vocês vão levar para a vida, assim, para a vida profissional, para a vida pessoal. Então, aproveitem mesmo, chamem os amigos, participem do Parlamento Jovem e o mais importante também para os alunos é convençam as escolas de vocês, os professores, de que esse projeto ele faz a diferença e vai mudar muito, assim. E aí também eu quero agradecer aqui, agora que eu falei, eu lembrei, né? Agradecer muito o apoio e parceria dos professores, né? Porque é o que a gente falou, assim, a gente sabe que a educação como um todo, ela tem muitos problemas hoje, né? E Uhum. principalmente de profissionais, né? Mas assim, o que os professores fazem em sala de aula, assim, é quase milagroso, né? Com esses alunos, assim, a gente tem aqui muitos professores que apoiam muito o Parlamento Jovem, sempre mandam nomes, estão sempre insistindo para os alunos participarem. Tem uma professora aqui de Uberaba que esse ano ela ficou meio chateada, ela me falou assim, Júlio, eu não consegui muitos alunos, mas eu vou tentar falar com eles de novo. Então, assim, é muito bom ver assim, os professores acreditando, Sim. abraçando essa ideia com a gente para mudar a realidade desses jovens, né? São essenciais, né? Eles que são ali a ponte ali para a gente continuar o trabalho, né? Com certeza. Acredito no nosso trabalho. Júlio, Com muito certeza. obrigado pela presença. A gente vai se ver depois, a gente vai fazer um podcast também falando como que foi a experiência desse ano trabalhar o tema, tá? E queria agradecer a sua presença aqui. Também quero depois falar com a Rochelle também, né? Que também é um marca aí de Uberaba dentro do Parlamento Jovem. Estou aguardando Uhum. para falar com ela, vocês dois juntos. Vamos conversar sobre isso, tá? Queria Não, agradecer pode muito. deixar. Obrigado, viu, Marcos? Eu que te agradeço pela oportunidade. Assim, é sempre bom falar sobre Parlamento Jovem, sobre a juventude, e eu estou sempre à disposição por aqui também. Estamos juntos. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Pod Triângulo. Até mais. Pod Triângulo, o podcast que dá voz ao Parlamento Jovem Polo Triângulo.